sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Thiago Montes, sou professor aqui do Focus Grupo Educacional e hoje eu estou aqui com meu amigo Lívio Lages, que vai se apresentar para vocês agora. Olá pessoal, eu sou Lívio Lages, reabilitador oral, professor aqui do Focus Grupo Educacional. Estou aqui com meu colega professor Thiago Montes para a gente discutir um pouco hoje sobre oclusão. Exatamente. E a nossa proposta desse nosso podcast de hoje é pegar perguntas que são frequentes, né, dos nossos alunos aqui das nossas especializações e que a gente vai tentar, a contento, responder essas perguntas para que você, através dessas informações, consiga aplicar, né, a oclusão na clínica de maneira mais satisfatória. Não é isso, Lívio? Sim, Thiago, vamos lá. Exatamente. Eu começo? Tu começa? Faz. Pode começar. Beleza, então. Então, eu separei aqui uma pergunta que, nas nossas aulas, principalmente do departamento de orto, né, que eu coordeno, são muito frequentes. É muito frequente essa pergunta. A pergunta é a seguinte: os ajustes oclusais, eles trazem implicações somente na função ou eles têm também repercussão em termos de estética, tanto do sorriso como estética facial? Olha, essa pergunta é bastante interessante, porque até existe um mito que oclusão não tem relação com estética. Mas na realidade a gente sabe que a face do paciente ela é dividida em 3 terços, e o terço inferior da face, a questão estética ela é delimitada pelo contato oclusal, através da dimensão vertical. Então, sempre que você reduz a dimensão vertical, você vai passar para o paciente um aspecto mais envelhecido, um aspecto mais sério. Quando você aumenta a dimensão vertical, você vai rejuvenescer o paciente, mas em compensação você pode gerar alguma desproporção. Então, nesse sentido, a oclusão sim, ela interfere na estética facial do paciente, mas não só na estética facial também. Se você, por exemplo, se alinha os dentes, você projeta mais para frente ou mais para o interior da boca, você pode ganhar um suporte maior, de suporte labial do paciente, dando aquele famoso aspecto de boca murcha, então preencher mais a cavidade do paciente. Então, nesse sentido, pensar em ajustes oclusais com objetivos estéticos, isso eu acho bastante válido. Inclusive, a própria ortodontia em si, ela trabalha com o alinhamento, que é uma alternativa de ajuste para um problema oclusal. Exatamente. E essa posição dente-lábio é uma posição muito conhecida, inclusive na literatura, né? Quando você inclina para a língua 1 milímetro, geralmente você tem um grau, geralmente você tem 1 milímetro de retração labial. Então, sim, esses ajustes, eu concordo plenamente com você, ele tem essas implicâncias que a pessoa tem que estar atento. Não só na orto, né? Mas também na reabilitação, enfim. Verdade. Então vamos agora para as perguntas do pessoal do Departamento de Reabilitação Oral. Então, professor Thiago, qual é a importância da oclusão na odontologia atual? Visto que hoje a gente sabe que essa relação entre oclusão e disfunção temporomandibular, ela meio que está entrando numa evidência que não existe tanta relação. Então, qual que ficou a importância para a oclusão hoje para o cirurgião dentista? Essa pergunta aí é muito boa. Inclusive, acredito que nas tuas aulas também tu fala sobre a questão do julgamento de Michigan, né? Sim, com certeza. Porque, tipo assim, esse negócio de ortodontia, por exemplo, tratar ou provocar DTM do orofacial, isso aí já caiu por terra, né? Graças a Deus. Infelizmente, o nosso ortodontista lá do julgamento não estava nesse período, né? Então, ele teve que pagar uma multa de mais de $1 milhão, né, para o caso lá da Susan. Mas hoje a gente sabe que a oclusão ela não é um sujeito tão principal na ação da prevenção de DTM do orofacial. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, né? A gente tem que entender que qual o papel hoje dessa oclusão, então? O papel dela está principalmente na preservação de estrutura dentária. Há um mito, né, de que, tipo assim, será se só a higienização fio dental é suficiente para você não ter agravos, né, não ter perda de estrutura dentária? E isso está se caindo por terra. Porque, de fato, além de estar reduzindo o índice de cárie na população, devido a N fatores que a gente não vai trazer aqui, mas hoje a gente consegue ver algumas alterações oclusais, tá? Que são evidentes que elas possam trazer uma coisa que eu e você costumamos chamar de agravos oclusais.
que são problemas oclusais gerados, né, devido a esse descompasso, esse desarranjo. Então, o papel da oclusão, acredito eu, hoje está tão crucial quanto do escova de dente. Então, se o profissional não se atenta a isso, ele vai fazer tratamentos, esses tratamentos podem gerar esses agravos e depois fica o questionamento, né? Será que foi o tratamento? Então, hoje, se você quiser ser um profissional de excelência, você não pode deixar a oclusão, os fundamentos da oclusão do lado de fora da tua clínica odontológica, do teu consultório odontológico. Principalmente da oclusão dinâmica. E a gente costuma falar, né, que são alguns processos de análise que a gente faz para poder identificar se a pessoa vai ter ou não no futuro essa possibilidade de agravo oclusal. É isso, doutor Lívio Lages? Certamente, professor Tiago. Tem, meu amigo. Eu trouxe uma pergunta aqui que, inclusive, essa pergunta ela tem recorrência nas minhas aulas desde a primeira turma, né? Que é da 2019. Então já está com tempo. Eu tento responder à altura, mas eu quero também ver agora a visão de um reabilitador. Eles falam o seguinte: olha que pergunta capciosa. Não seria um contrassenso fazer um ajuste oclusal para evitar desgaste dentário em pacientes com bruxismo? Ou pacientes bruxistas? Olha, essa pergunta é bem interessante. Quando a gente fala dessa relação entre bruxismo e oclusão, você remete àquela volta da relação entre oclusão e disfunção que a gente já falou, que já está meio que descartada. Mas isso não quer dizer que não tenha relação propriamente dita. O bruxismo, ele se familiarizou, se popularizou por desgaste severo dos dentes. E a relação com a oclusão gera um efeito deletério muito grande. Então, isso indica a necessidade realmente de se fazer ajustes oclusais. Entretanto, o dentista ele tem que ter em mente que o ajuste oclusal que se faz num paciente, principalmente num paciente quando você vai fazer uma reabilitação oral, ele não é realizado somente por desgaste. Também existe o ajuste oclusal por acréscimos seletivos, onde você vai recuperar a anatomia e o engrenamento oclusal correto da morfologia dentária. Exatamente, meu amigo. Inclusive, nesse aspecto, a gente gosta muito de frisar, né, nas nossas aulas que a questão não é o desgaste em si, a questão é o desgaste assertivo, né? Porque ele é que vai gerar a prevenção de desgastes que não são tão assertivos ou desgastes que realmente vão impactar, né? Certamente. Então, meu amigo doutor Tiago, vamos à próxima pergunta da galera da reabilitação. Aí, Gutierrez, já avançou, né? Eu era colega, agora já virei amigo. Esse podcast está sendo muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Professor Tiago, quais os achados clínicos são encontrados no diagnóstico de problemas oclusais? O que eu preciso procurar no paciente para poder indicar o início de um problema oclusal que pode evoluir para a formação de agravos oclusais? O departamento de reabilitação ele está com perguntas muito boas, viu? Gostei de ver. Bem, o que acontece é o seguinte, a gente tem que partir da seguinte lógica. Eu só vou fazer algum ajuste oclusal se tiver alguma dor ou algum desconforto. É assim. A gente tem que entender que o ajuste oclusal ele também vem de forma preventiva, tá? Inclusive nos tratamentos ortodônticos, ao finalizar o tratamento, puxando mais aqui para a minha área, você tem que fazer uma avaliação criteriosa, certo? Tem que fazer uma avaliação criteriosa. Essa avaliação criteriosa, principalmente clínica, o exame clínico sempre foi soberano. Agora, você tem que entender o seguinte, o que eu vou ver no exame clínico? Você tem que ver o que a gente costuma chamar de agravos oclusais. Quais são os agravos oclusais que costumeiramente a gente encontra? Trincas, fraturas, dentes com percas de estrutura e restaurações também. As restaurações, elas são até um indício mais forte. Por quê? Porque é um material menos resistente do que o elemento dentário. E a parte periodontal também não fica de fora. Você tem que ver recessões gengivais pontuais. Tá? Tudo isso são indícios de que talvez
você tenha um desarranjo oclusal, que agora a gente vai falar daqui para frente de agravos oclusais, que é o que a gente costuma falar nos nossos cursos. Então você tem que ficar atento a esses agravos oclusais, se eles têm ou não. Se eles não tiverem, então você vai agir como um fator preventivo. Então, nesse caso, você vai colocar o paciente, óbvio, sentado na cadeira, né? Isso aí é uma coisa que a gente puxa a orelha toda hora. Não se faz análise oclusal com o paciente deitado na cadeira, porque quando você deita, a mandíbula tende a retruir. Então, você deixa o paciente meio que classe 2. É aquela história de você fazer uma restauração, né? O aluno da graduação faz muito isso, faz a restauração. E aí vai carbonar com o paciente deitado na cadeira. E sempre vai ter o contato, aí ele vai desgastando, aquela forma de cúspide fica um platô. E mesmo com o platô ainda vai tocando. Por que vai tocando? Porque ele está fazendo numa posição que não é a posição ortostática. Então o ajuste da oclusão ele tem que ser feito com o paciente numa posição ortostática. Então não só do ajuste, mas também da análise clínica. Análise clínica com a posição ortostática, sentado na cadeira, posição habitual. E aí você vai, movimentos bordejantes, você vai com guias de desoclusão, guia protrusiva, guia de lateralidade direita e esquerda, preferencialmente a guia do canino, não é guia canina, guia canina é outra coisa, é guia do canino, entendeu? Então, Lívio, nesse aspecto você vai agir ou para prevenir esses agravos oclusais quando clinicamente você não os vê, ou você vai agir no sentido de minimizar esses agravos oclusais para eles não avançarem. Quando você encontra esse agravo clinicamente, você vê que ele está relacionado com alguma descompasso oclusal. Não que uma recessão gengival sempre vai ser de origem de uma interferência oclusal, mas que a somatória das duas nos indica isso. Agora, o que eu sempre digo para os alunos? Estudem muito a oclusão, façam cursos, vejam, se informem melhor sobre a oclusão, que geralmente, quando você entende de oclusão, você entrega uma excelência maior na sua clínica. Isso é fato. Isso é um fato incontestável. Muito bem, professor. Eu vou trazer aqui, meu amigo, a última do pessoal lá da Orto, tá certo? A última pergunta deles. Uma pergunta bacana. Qual a melhor forma de realizar um ajuste oclusal após a reabilitação ou após um tratamento? Olha, pergunta excelente, tá? Existe um mito que após as restaurações, os alunos geralmente eles ficam carbonando o dente e desgastando a área carbonada até que não toque, até que não haja mais essa marcação. Isso é um erro clássico, a gente sabe que isso não é realidade, porque você está tirando o dente de contato oclusal. Quando você tira o dente de contato oclusal, o dente, como a gente já falou, nosso estudo inclusive versa muito sobre isso, ele é um processo dinâmico. Então, o que mantém o dente em posição é o contato oclusal. Se você remove esse contato oclusal, o dente ele tende a realizar micromovimentos até achar um novo contato oclusal em uma nova posição. E isso vai gerar um pressuposto do início de um colapso oclusal generalizado na boca, porque aquele dente se movimentou, vai gerar um espaço que vai ser preenchido por outro dente que vai se movimentar e vai iniciar um colapso oclusal. Então, o que a gente percebe na rotina clínica? Eu pego vários pacientes polirrestaurados, quando eles têm muitas restaurações, que a boca está em colapso oclusal completo, a ponto de você não conseguir mais restaurar, reabilitar aquele paciente sem um planejamento prévio, sem um enceramento de diagnóstico que restabeleça novos contatos oclusais, porque todo aspecto de dimensão vertical, de guias de desoclusões funcionais, tudo isso foi perdido por conta de excesso de restaurações em infraoclusão principalmente. Da mesma forma, se você fizer uma restauração em excesso, você pode induzir uma sobrecarga oclusal naquele elemento dentário, que pode gerar uma pericimentite, e o paciente vai ter problemas de dor. E se você fizer uma restauração em infraoclusão, você pode até induzir a pericimentite em outro elemento dentário que vai receber a carga que deveria ser dissipada pelo elemento que você tirou. Então, nesse sentido, restaurar um elemento dentário no contexto oclusal é muito importante.
Como que você vai fazer para ter uma correta restauração? A gente deve sempre recuperar a anatomia do dente, recuperar os contatos dentários. Então você tem que realmente reabilitar aquele elemento. E o paciente ele tem que ter o contato dentário, porque aquele contato dentário é importante para que aquele dente esteja em função. E se você distribui de forma correta o contato dentário em todos os dentes restaurados, seja com prótese, seja com resina composta, restaurações diretas, indiretas, semi-indireta, da maneira que você fizer, isso não importa. A oclusão é a mesma, eu preciso tocar. Entendeu? Então, o contato no local correto, sem excesso e sem falta, é o que vai melhorar o prognóstico das suas reabilitações e vai aumentar, inclusive, a longevidade das suas restaurações. Porque, inclusive, quando você tem uma restauração em sobrecarga, ela vai, inevitavelmente, ter uma falha, que pode, inclusive, ser uma falha adesiva, uma falha coesiva, uma fratura de borda, por conta de contatos oclusais. Mesmo que a área restaurada não esteja em contato oclusal, isso pode induzir um contato oclusal inadequado, por exemplo, durante o movimento de lateralidade numa ponta de cúspide, que pode levar esse dente a uma fratura. Exatamente, meu amigo. E é aquela história que a gente costuma falar para os nossos alunos de graduação, quando eles estão fazendo a restauração. Professor, eu vou fazer uma cúspide. Essa cúspide ela tem um propósito. A cúspide sem propósito não é restauração, né? E esses contatos, eles têm que ser muito bem estudados e principalmente conhecidos pelos alunos. Gostei. Você tem mais um aí para mim? Então vamos lá, professor Tiago. A última pergunta aqui do pessoal da reabilitação. Essa pergunta é bem clássica. Na reabilitação, os alunos adoram falar levante de mordida, ajuste oclusal, mas a pergunta que vem: quando o ajuste oclusal é realmente necessário? É uma excelente pergunta também, né? A gente tá bem de departamento. Os nossos departamentos, o pessoal tá bem entendido da oclusão. Então, vou tentar responder, porque é uma pergunta ampla, então vou tentar responder de forma resumida. Primeiro, você tem que entender o que é um desarranjo oclusal para saber se precisa ou não de uma intervenção. O desarranjo oclusal, ele tem várias características. Tem desde o desarranjo estrutural, né? Ou seja, a estrutura dentária, a geometria dentária, ela está irregular. Do posicionamento dentário, às vezes o dente ele não está na posição certa, tem estrutura certa, mas não está na posição certa. E das bases ósseas que o sustentam junto com a articulação, ou seja, maxila e mandíbula, osso alveolar e articulação. Então, você tem que fazer um checklist no seu exame clínico oclusal, né? E não só ele, porque tem outros exames que os complementam. Como, por exemplo, hoje em dia, poxa, para que coisa mais bacana pra gente do que o escaneamento das arcadas? As arcadas escaneadas, você colocando ela nos programas, nos softwares 3D, inclusive tem software gratuito, então não tem nem desculpa para os nossos amigos profissionais não usarem. Thiago, mas eu não tenho um scanner. Bem, as clínicas de diagnóstico por imagem, elas fornecem scanner. O escaneamento para os pacientes. Então, também não é desculpa. Então, quando você pega as arcadas escaneadas e você começa a fazer cortes seccionais para analisar cúspide e fossa, cara, você tem uma precisão enorme para você saber se tá tudo em equilíbrio, porque a oclusão diz respeito a equilíbrio. Tão tal que a gente costuma chamar o nome oclusão dinâmica, porque a oclusão é dinâmica para a vida. A minha oclusão hoje é totalmente diferente da minha oclusão de 10 anos atrás. Então, a oclusão é algo constante. E se o profissional se toca disso, ele vai ter um paciente pro resto da vida. Inclusive, financeiramente, para a clínica dele vai ser boa. Porque, e para o paciente melhor ainda, porque ele vai ter que acompanhar esse paciente a longo prazo, porque a oclusão é dinâmica, ela se altera com o tempo. Então, nessas perspectivas, quando você analisa com um bom exame clínico, um bom exame complementar em oclusão requer até sonda periodontal, para você ver os impactos disso em cima do periodonto. E aí, quando você tira desse extrato que as coisas não estão bem, que pode já ter iniciado um agravo oclusal, ou pode ter chance de iniciar agravo oclusal, a gente sabe que as chances aumentam em 40%. Costumo dizer para os meus alunos o seguinte:
Se você tem alguma alteração oclusal, é 70% de chance para acontecer alguma coisa e 30% de chance para não acontecer. Aí você joga para o paciente. Se o paciente achar, não, eu estou satisfeito, eu vou querer preservar. Beleza, você preserva. Quando você faz o ajuste, a terapia, o tratamento ortodôntico, tratamento reabilitador e ajuste oclusal, você inverte. É 70% de chance para não acontecer e 30% de chance para acontecer. E aquela história do paciente diz, você disse que eu teria que fazer um tratamento, eu não fiz, já passou 10 anos e não aconteceu nada. Parabéns, você está nos 30%. Agora, você arriscou. Então, quando você chega no somatório do exame complementar, da anamnese também, a anamnese não pode ficar de fora, tá? Quando você pega o somatório de uma boa anamnese, de um bom exame clínico e do bom exame complementar, e você vê que tem probabilidades de ocorrer agravos oclusais ou já estão começando a se estabelecer na arcada dentária, aí é hora de você fazer o ajuste oclusal. Tentando responder a pergunta dos seus alunos. Você tem que desmistificar essa questão de dizer que o ajuste oclusal é um tratamento. Para você tratar alguma coisa. Às vezes ele é preventivo. É para alguma coisa não acontecer, como no caso dos agravos oclusais. Então, quando deve fazer o ajuste? Quando o somatório da anamnese, exame clínico e exames complementares bem feitos indicam que muito provavelmente ou já tem um agravo oclusal em estabelecido, ou que pode se estabelecer. É nessa hora que você tem que entrar forte com a oclusão. Muito bem. Respondi mais ou menos? Muito bem, boa resposta, professor Tiago, é por aí mesmo. Os ajustes oclusais, eles são importantes para manutenção e estabilidade das nossas reabilitações. No departamento de reabilitação a gente trabalha muito sobre isso. Então é importante, uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, é importante que você tenha a manutenção do seu trabalho. Quando a gente fala de manutenção, a gente não vai avaliar só a higiene do paciente, a gente tem que avaliar a manutenção oclusal do nosso trabalho. Porque se o paciente fraturou, por exemplo, uma ponta de cúspide de um canino, ele pode alterar completamente o contexto oclusal. Exatamente. Entendeu? Então isso tem que ser reavaliado naquele novo central. O paciente que tinha uma guia de canino, agora talvez você tenha que deslocar para uma função de grupo. Entendeu? Exatamente. Ou reestabelecer a guia de canino. Exatamente. Então, amigos, essas são as principais questões, né? Eu separei, eu tentei filtrar as mais importantes, as que mais se repetiam. Essas são várias perguntas que são feitas, acredito que no seu departamento também. Sim. Mas pelo tempo, né, a gente teve que escolher 3. Talvez tenha aí a gente possa tentar fazer aí uma segunda, né, um segundo programa, tentando estabelecer essas outras demandas, mas acredito que, na medida do possível, conseguimos responder à altura, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso principalmente tenha aplicabilidade clínica, na clínica de vocês, porque se não tiver, não vai trazer a transformação que a gente gostaria que trouxesse. E o meu recado final, depois eu vou passar para o Lívio, para o recado final dele, mas o meu recado final, eu acredito que é tipo assim, leiam bastante, estude bastante, tá? 2 coisas me fizeram ser um ortodontista melhor, que foi estudar muito oclusão e periodontia, tá? Porque eles estão em íntima relação. E entendam que realmente daqui para frente, cada vez mais a oclusão vai estar presente na qualificação profissional e, acima de tudo, no divisor de águas para o tipo de profissional que você deseja ser, tá bom? Então, bons estudos, aproveitem bem, porque a oclusão é uma área bem abrangente e que está, sim, fazendo a diferença no dia a dia clínico. Lívio? Beleza, pessoal. Minhas considerações finais, como o Thiago já falou, para a gente evoluir no estudo da oclusão, a gente tem que estudar bastante, avaliar bastante os nossos pacientes e uma coisa que eu acho importante, nunca subestime as informações ou mesmo os indícios que o paciente apresenta para você. Nada é irrelevante. Tudo deve ser levado em consideração. Todas as possibilidades devem ser avaliadas para que você consiga criar um correto prognóstico para o seu tratamento, tá? Então, se você quiser saber mais um pouco, estudar mais oclusão, tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta que a gente vai responder assim que possível. Exatamente, meu amigo. Então a gente finaliza por aqui. Até mais, grande abraço. Siga a gente nas redes sociais aí, né?
E tamo junto.